amores, mais uma vez seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e se você chegou a este vídeo agora, deixe-me me apresentar rapidamente. Eu estou no mercado há mais de 25 anos e sou professor de língua portuguesa, trabalho com redação, interpretação de textos e eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição e que é motivo aqui do nosso curso. Eu sempre tenho dito que tudo que você vir aqui em nosso curso, tudo foi escrito por mim no meu livro. Eu apenas estou colocando nos slides e estou aqui com você estudando e explicando. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda a uma aula, né? E como eu sempre digo no início, isso aqui é uma aula, não é uma dica. Portanto, se você gosta de coisas rápidas, talvez esse não seja o seu vídeo. Aí veja logo aqui o tamanho do nosso vídeo, nossa gravação, para você não ficar aí frustrado. Mas se você quer estudar, quer aprender, quer aprofundar algum conteúdo, eu convido você a continuar aqui conosco. Eu tenho certeza absoluta de que eu devo, em algum momento, contribuir para o seu aprendizado em relação agora ao emprego do acento grave. Se você precisar de algum livro e quiser adquirir a nossa gramática, você pode procurar em qualquer livraria física ou virtual do Brasil. Se precisar de algum curso, acesse o aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Vamos embora? Preste muito bem atenção, nós estamos estudando o emprego do acento grave. Se você não viu os vídeos anteriores, notadamente o vídeo de introdução, eu convido você a fazer isso. É importante que você observe. Depois temos regra geral. Observe lá a regra principal e primordial de aplicação do acento grave. E depois eu quero que você veja um vídeo sobre a aplicação do acento grave nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Hoje eu trago mais um caso interessantíssimo de aplicação do acento grave aqui, que é exatamente isso aqui que você está vendo a partir desse momento. Então, recebe o acento grave, está escrito no meu livro, o A inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, a e as, a gente fala um pouquinho sobre isso aqui, quando o termo regente exigir a preposição a. Essa é a regra básica de aplicação desses caras. Primeiramente, nós já falamos sobre isso em aulas passadas, né? É importante que você perceba que esse cara, esse azinho que você está vendo exatamente aqui que eu estou circulando, esse carinha que você está vendo aqui, ele na verdade, na formação dos pronomes, ele é o próprio artigo. Por isso, e eu já disse isso em outros vídeos, por isso que alguns autores mais clássicos, eles dizem que o grande caso do metaplasmo chamado crase nada mais é do que a junção de uma preposição a com um artigo, né? O artigo a, o as e ponto final, e prio, não falam mais absolutamente de nada. E quando você vai observar no corpo lá da gramática desses grandes professores, desses clássicos, você vai encontrar o caso da preposição com o demonstrativo, os demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilos e a forma reduzida, tá? Aí você fala, ele se esqueceu? Não, é porque ele está levando em conta que este a que está no demonstrativo é o próprio artigo, ok? Outro detalhe interessante para você entender bem este caso aqui é você saber o seguinte, preste atenção. Esses carinhas que vocês estão vendo aqui, vou colocá-los aqui embaixo para vocês darem uma olhada comigo, tá? Então vamos colocar aquele, aquilo, aquela, né? Eu tenho aí os do singular e agora os de número plural, tá? Aqueles e aquelas. Preste atenção. Quem são esses caras, professor? Esses caras são pronomes demonstrativos da terceira pessoa na forma o que, professor? Desenvolvida. Então são os pronomes da terceira pessoa. Não se esqueça, e isso vai ser importante para a gente, que esses pronomes demonstrativos eles aparecem numa forma reduzida. Então, por exemplo, o aquele é o aquilo também é o aquela pode ser a, né? O aqueles, o os e o aquelas, o as. Você vai perceber, se você for estudar, que em geral esses caras, a eles se segue um pronome relativo que, ou muitas vezes uma preposição, notadamente a preposição de, tá? Notadamente a preposição de. Detalhe interessante que isso aqui, né, você vai encontrar isso em várias gramáticas. Então você vai dizer, professor, não entendi esse caso não, tá? Não se preocupe, isso aqui também não é difícil. Quando você fala assim, por exemplo, o que está aí atrás? Veja, eu disse, o que está aí atrás? Por favor, se levante. Ora, o que é que significa esse o que está aí atrás? É aquele que.
Percebeu? É aquele que eu digo, olha, as que chegaram agora devem... Nananana. Ora, o que é esse as que chegaram agora? É aquelas que chegaram agora. Então, o que você está vendo do seu lado direito aqui, tá? Esses carinhas que estão aqui, ó, eles na verdade são os próprios pronomes demonstrativos. Então, eles são pronomes demonstrativos, né? São os da terceira pessoa, mas eles se encontram numa forma reduzida. Então, eles são pronomes demonstrativos da terceira pessoa reduzidos. Isso é importante porque nós vamos trabalhar com esses dois carinhas aqui, ó. Vamos trabalhar com o a e com o as, que é justamente isso que você está vendo aqui na regra geral. Então eu preciso desse primeiro esclarecimento para que você caminhe bem com esta regra aqui. Então, primeira coisa, esse a, ele originalmente é artigo, para você saber. Aí, quando você olha isso, agora você entende por que que existe crase com o aquele. Ora, você me diria, mas professor, o aquele não acompanha substantivos masculinos? Sim. Então, por que que eu tenho crase com aquele? Porque este a, na formação originária, ele é um artigo feminino. Daí acontecer isso. Professor, e o aquilo? Qual é o gênero? O gênero do aquilo é neutro. Aquilo nem é gênero masculino, nem é feminino. E este a que está nele também é o artigo. Então, você entendeu a razão agora de acontecer o acento grave com aquele e o aqueles? Tá? A despeito desses demonstrativos da terceira acompanharem substantivos masculinos, é o caso de o a, porque esse a que está neles aí é o artigo feminino. Tudo bem? Então não há nenhuma incoerência na língua em relação a isso, ok? Aí você me perguntaria, volta aqui comigo, ó. Você perguntaria, professor, existe alguma forma prática para que eu saiba, para que eu entenda, né, se existe ou não aplicação, se existe ou não crase com esses demonstrativos? Existe um recurso muito prático que você pode lançar a mão, que é esse aqui, ó. O que se deve fazer? Deve-se, para orientar, para facilitar a sua vida, deve-se trocar os demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, né, por também demonstrativos esse, essa, essas e isso. Detalhe, eu estou usando esse, poderia ser o este, tá? Não vai mudar nada. Primeiramente, preste atenção, um fato interessante. Com estes demonstrativos aqui, ó, com estes caras aqui, nunca acontecerá a situação de crase. Então, se você estiver diante de um esse, de um este, de um esta, de um essa, saiba que o a que vai estar atrás deles sempre vai ser uma preposição. É a preposição. Não aplique acento grave, porque com eles não existe. Eles rejeitam o artigo. Olha que coisa interessante. Esses demonstrativos rejeitam o artigo. O aquele, aqueles, aquela, aquelas e o aquilo, eles já trazem um artigo com eles. Daí a situação de acontecimento da crase. Tudo bem? Então, ora, um recurso prático é você fazer exatamente isso aqui, ó. Troca. Você trocou, aí você faz aqui, ó. Se aparecer somente esses, essas ou isso, não haverá crase no aquele, aqueles, aquela, aquelas e o aquilo. Agora, se eu trocar e apareceu a esse, apareceu a essa e apareceu a isso, o que é que vai acontecer? Vai ter crase aqui, ó, nesse cara daqui, no aquele, no aquela e no aquilo. Porque o que é que eu vou ter? Use a lógica. Eu vou ter preposição a mais quem, professor? Vamos supor que seja o aquele. Então você vai ter exatamente isso aqui, ó. Você vai ter este a com este a, você vai fundir os dois e vai justamente obter essa forma daqui, que é o aquele. Vamos testar isso aqui agora em alguns exemplos. Observem. Primeiro, habituou-se àquela vida de solteiro sem maiores problemas. Ora, eu quero colocar o aquela aqui dentro. Vamos escrever aqui esse menino. Aquela. Aí você ficou, meu Deus, será que tem ou não acento grave aqui? Tem crase aqui? Ora, troque por essa. Faça a troca e observe. Você diria habituou-se essa vida de solteiro ou você diria habituou-se a essa vida de solteiro? É claro que você diria habituou-se a essa. Você poderia dizer habituou-se a esta. Portanto, habituou-se àquela vida de solteiro sem maiores problemas. Vejam a letra B, que eu coloquei alguns exemplos desse, inclusive na minha gramática, no livro, por causa de um aluno, que ele dizia assim:
Professor, eu me dou bem com a crase, com aquela tal, mas quando estes pronomes estão começando o período, eu fico maluco. Eu tenho um problema com isso. Calma, não precisa ficar maluco. Primeiro, que eu vou explicar um caso bastante interessante um pouco mais adiante. Espero que você fique aqui até o final do vídeo. Mas, primeiramente, o que eu tenho aqui é um caso de inversão. Aconteceu uma inversão no período. Observe aqui comigo, ó. Eu preciso colocar aquele aqui, ó. Vamos lá, vamos colocar aquele aqui nesse cantinho. Então, aquele local jamais iremos sem a ajuda da polícia. Ora, a ideia é de que nós jamais iremos, e quem vai a, observe a regência, né? Como aqui quem se habitua a. Então nós jamais iremos, observem, a esse. Como é que você leria isso aqui? A esse local jamais iremos, a este local jamais iremos. Logo, aquele local jamais iremos sem a ajuda da polícia. Né? Ou seja, na ordem direta, nós jamais iremos aquele local. Tudo bem? Vamos ver a letra C. Daremos outra chance. Observe, eu preciso colocar agora aqui aqueles, né? Aqui é aqueles alunos. Ora, será que tem? Você ficou em dúvidas aqui, ó. Meu Deus, será que tem acento grave aqui? Será que tem crase? Poxa, troque. Vamos colocar esses aqui, vamos ler a estrutura? Então, ó, daremos outra chance a esses alunos ou nós daremos outras chances a esses alunos? Claro que a esses. Veja que você pode, inclusive, também verificar pela própria regência do verbo, que aqui é um transitivo direto e indireto. Ó. Nós daremos o quê? Nós daremos outra chance, complemento direto, objeto direto. Nós daremos outra chance a quem? Aqueles alunos, objeto indireto. Portanto, aqueles com acento grave, né, com crase obrigatória. Eu vou fundir esta preposição aqui com o a do aqueles. Vamos ver outro exemplo. Todos fizeram alusões àquilo que ele fez. Opa, eu preciso colocar o aquilo. Aí você pensa, será que tem crase aqui? Troque. Todos fizeram alusões. Isso que ele fez? Não. Você vai dizer o quê? Que todos fizeram alusão a isso que ele fez. Ora, quem faz alusão à preposição. Ora, se é a preposição solicitada aqui pelo substantivo, eu vou fundir a preposição com o a inicial, crase no aquilo. E vejamos então o que acontecerá àqueles, observem, ó que bonito, aqueles que agirem contra a lei. Ora, troque por esses e leia o período. E vejamos então o que acontecerá esses. Não, você não fala assim, né? E vejamos então o que acontecerá a esses. Se surgiu a esses, vai surgir aqueles com crase, com acento grave. Preciso dizer alguma coisa àquelas senhoras. Opa, não pode ter dúvida. Preciso dizer alguma coisa a essas senhoras. Se eu digo a essas, eu digo aquelas com acento grave, ou seja, com crase. Né? Eu vou dizer algo a alguém. No próximo domingo, prestem atenção na letra G. Visitaremos, eu preciso colocar aquela região. Aí você, será que tem crase aqui? Troque, vamos trocar. No próximo domingo, visitaremos essa região. Visitaremos esta região. Opa! Não tem preposição, portanto não tem crase. Outra, perceba que o verbo visitar aqui é transitivo direto. Ó. Outra forma que você poderia perceber a inexistência de uma preposição. Então, portanto, percebeu que não tem muita dificuldade para você fazer essa percepção do acento grave com os pronomes demonstrativos? Agora vamos para uma situação bem interessante. Venha cá comigo. Acompanhe-me, me acompanhe aqui com um raciocínio interessante. Vamos lá. Eu até coloquei, cuidado, vamos lá. Vamos começar aqui com a letra G. Essa ideia é igual àquela ideia que meu pai falou ontem. Observem, né, que o acento grave que está aqui está correto. Está correto, professor? Claro que está. Vamos trocar aqui, ó. Essa ideia é igual, vamos colocar aqui, ó, a essa ideia que meu pai falou ontem. Veja que eu não vou dizer essa ideia é igual a essa ideia. Né? Outra que eu poderia perceber é o seguinte. O que é que eu tenho aqui, prof? Eu tenho igual, adjetivo, o que é igual a, eu vou ter igual a mais quem? Mais aquela. Então eu junto esta preposição aqui com este a daqui, o que vai me levar a justamente o aquela com acento grave. Muito bem, agora preste atenção. Do ponto de vista da coesão textual, este período não está bem estruturado. Né? Está feio, eu tenho repetições demais. Aqui eu tenho repetição do substantivo ideia. O que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó,
e vou cortar este substantivo ideia que está aqui. Antes de fazer isso, espera aí. Espere, vou apagar tudo que eu apaguei aqui. Preste atenção numa coisa. Eu queria chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Eu vou até mudar aqui um momentinho a cor da minha caneta para eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Observem que aqui, ó, eu tenho uma oração adjetiva, ó. Este que está aqui introduz a oração adjetiva, tá? Eu tenho uma oração adjetiva, tá aqui o meu pronome relativo, né? Esse quezinho que você está vendo aqui é um PR, né? Um pronome relativo, tá certo? É um pronome relativo. Preste muito bem atenção que a crase que está aqui atrás não tem nada a ver com esse pronome relativo. Tem nada a ver com o pronome relativo. A crase aconteceu aqui por igual a aquela. Você percebeu isso? Porque eu vou falar uma coisa mais abaixo que você vai dizer, eita, professor, entendi, percebi. Veja um outro detalhe, né? Este que você está vendo aqui, ó, que é um pronome relativo, ele está exercendo a função de objeto direto. Ou seja, né, termo complementar, tá? Que completa, obviamente, o sentido de verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos na parte direta, sem auxílio de preposição necessária. Então, esse cara daqui é OD, não tem preposição para ele. Você percebeu bem isso? Muito bem, ótimo. Então, vamos voltar aqui para continuar a nossa análise aqui embaixo. Vamos voltar aqui. Veja, eu posso chegar aqui para melhorar a coesão deste período e fazer o seguinte, ó, vou cortar o substantivo ideia. Né? Então vamos cortar o substantivo ideia e vamos escrever assim, ó. Essa ideia é igual àquela que meu pai falou ontem. Professor, entendi. Né? É igual, eu não mudei absolutamente nada, é igual a, mas aquela. Qual foi a mudança estrutural que eu tive aqui? Eu apenas deixei de ter um pronome que na frase da letra G aqui é um pronome demonstrativo adjetivo, ou seja, aqui o aquela acompanha o substantivo ideia. E eu passei a ter aqui agora um pronome, né, um pronome demonstrativo, tá? Demonstrativo substantivo, né? Ou seja, ele está no lugar do substantivo. Foi a única mudança que eu tive, nada mais. Percebeu? Você percebeu que o que está se aproximando, ó, o que está aqui, ó, está se aproximando daqui. Mas você está percebendo que ele não tem nada a ver com a crase? Muito bem. Mas vejam, estão lembrados que quando eu comecei a aula, eu disse isso aqui, ó, vou voltar tudinho aqui para vocês, ó, eu disse isso aqui. E eu disse que o aquela, por exemplo, que você está vendo aqui, ó, ele pode ser reduzido para o a. Professor... Entendi, compreendi, opa, então eu posso chegar, cadê aqui? Opa, eu posso chegar aqui, ó, aqui nesse cantinho do aquela e vou reduzi-lo aqui, ó, tô cortando aqui, ó, cortei, e eu vou deixar apenas quem? Eu vou deixar o igual, que tá aqui, né, aqui embaixo, ó, igual a, professor, igual a mais a. Quem é este a segundo aqui? O demonstrativo reduzido, aquela. E aí eu vou fundir a preposição com este demonstrativo aqui, ó. Vou fundir os dois. E aí eu passo a ter essa situação aqui. Essa ideia é igual a que meu pai falou ontem. Veja, eu aproximei o pronome relativo aqui dessa situação de crase. O que é que o pronome relativo tem a ver com essa situação de crase? Absolutamente nada. Nada a ver com a situação de crase. Eu apenas fui aproximando a oração adjetiva lá daquela situação da crase que aconteceu. Então não diga, e aí quando eu falo isso as pessoas me mandam às vezes exemplo assim, porque eu digo assim, veja, acho que eu vou escrever, deixa eu escrever que eu acho que eu me expresso melhor. Eu sempre digo assim, ó, nessa situação aqui, ó, alguém me pergunta, quando eu digo assim, ó, não existe crase diante de pronome relativo. Não tem. Não tem. Porque o que é uma crase diante de um número? A crase, de um número, diante de um termo. Diante de um termo é isso que você está vendo aqui em cima, ó, a letra G. Essa ideia é igual àquela ideia. Então, a crase que está acontecendo aqui, ela aconteceu em virtude deste termo aqui, aquela ideia. Entendeu? Diante deste termo. Não tem nada a ver com o bichinho do pronome relativo que está lá na frente. Então aprenda, diante do pronome relativo que não há crase,
Não existe crase. Por quê, professor? Porque os únicos pronomes relativos que admitem a possibilidade de crase com eles é a qual e as quais. Por quê? Porque já trazem um artigo embutido. Mas os demais pronomes relativos, o que, o quem, o onde, o cujo, nenhum deles aceita artigo. E como eles não aceitam artigo, não há possibilidade de haver crase. Então você entendeu? O que aconteceu ali foi que o que foi se aproximando, mas a crase não tem nada a ver com ele. Tem a ver com o que eu disse a você, igual a aquela. Então não confunda as coisas, tudo bem? Então vamos voltar lá. Olha só, a letra J, darei conselhos apenas, veja, as que se dispuserem a esperar. Prof, como é que eu entendo esse as que está aqui, ó? Eu vou dar conselhos, veja que aqui atrás já me deu um cheiro, ó. Ó, o verbo é transitivo direto, indireto. Aí veja, olha só. Vou parar para dizer, você está vendo? Você está vendo? Existem assuntos na nossa língua portuguesa que são fundamentais. Se você não viu, tá aqui no nosso canal, procure o vídeo. Você precisa compreender minimamente sobre predicação verbal, classificar verbo em intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto. Isso é fundamental. É uma das bases do processo sintático inteiro. Tudo bem? Porque ali já me deu um cheiro. Observe aqui, ó. Se eu já sei que esse verbo é transitivo, direto e indireto, olha, o que é que eu vou dar? Eu vou dar conselhos. Objeto direto, complemento direto. Agora eu vou dar conselhos a alguém. Então eu vou dar conselho a mais as. Quem é esse as aqui, prof? É o aquelas. Eu entendi que foi reduzido para o as. Então eu vou juntar esses dois que estão aqui e eu vou ter uma situação de aplicação do acento grave. Ficou claro isso? Você entendeu? Clareou, melhorou? Entendeu? Melhorou? São situações, essa é uma situação de que geralmente as bancas e as provas gostam de cobrar. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Vamos continuar aqui. Aí vejam só. Vamos chegar aqui, para a gente praticamente fechar, um caso muito curioso. Que é essa situação aqui, ó, em que eu digo, aquele tempo, né, todos eram contra a ideia de tomar vacina, de comer não, de tomar vacina, saiu errado aqui, tá? Perdão aqui, de tomar vacina, tá? E veja ali embaixo, todos votaram a favor do projeto de lei aquela época. Quando algumas pessoas pegam situações desse tipo, elas tendem a ter problemas também. Porque as pessoas tendem a não olhar e às vezes não fazer análise do termo corretamente. Primeiramente, vamos entender isso aqui. Todos eram contra a ideia de tomar vacina. Beleza. Veja que aquele tempo, o que é aquele tempo, professor? Eu tenho que ter uma noçãozinha de sintaxe. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo, como também aquela época o é. Adjunto adverbial de tempo. E aí eu não sei se você assistiu a aula em que eu falo sobre a aplicação do acento grave nas locuções adverbiais de tempo. Aliás, desculpe, nas locuções adverbiais de núcleo feminino. Lembram do que eu falei? Assista a aula que você vai entender. Inclusive eu trouxe uma definição, nem minha, eu nem coloquei no meu livro, na minha gramática, mas uma definição do professor. Eu não coloquei a minha definição, eu coloquei a definição do professor Evanildo Bechara, né? Em que ele disse que a locução prepositiva, né? Desculpe, a locução adverbial, a prepositiva também, mas a locução adverbial, ela é obrigatoriamente introduzida por uma preposição. Lembra que eu fiz uma ressalva, olhe, preste atenção, né, que existem situações de locuções adverbiais que podem vir com preposições ocultas, elipsadas, mas isso é outra história. A base da definição é que as locuções adverbiais, assim como as prepositivas, elas muitas vezes são introduzidas por preposição e terminam com preposição, no caso das prepositivas. No caso das locuções adverbiais, elas obrigatoriamente começam por preposição. Ah, professor, entendi. Então, preste atenção, saque. Se eu sei que o adjunto adverbial, que é uma locução adverbial, ele é introduzido por preposição, faça um uso lógico aqui. Faça um uso lógico aqui. Faça uma lógica comigo aqui, ó. O que é aquele tempo? Você poderia trocar por isso aqui, não era? Ó. Naquele tempo. Professor, entendi. E o que é este naquele tempo aqui? É em preposição
mais aquele. Professor, é verdade. Eu juntei aqui, ó. Então vejam que eu tenho o quê? Preposição, porque eu preciso de uma preposição para dar a noção da locução adverbial, do adjunto adverbial de tempo. E o que foi que fez aqui embaixo? Nada. Eu só fiz trocar o que era a preposição em para a preposição o quê? A. Tio Rodrigo, entendi. Quer dizer que é possível também se expressar uma noção de tempo com a preposição a. Exatamente. Sacou agora por quê? E aí, para você entender melhor isso, assista ao vídeo em que eu trato sobre emprego do acento grave com as locuções adverbiais de núcleo feminino. Inclusive, o título é acento grave, né, com as locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Assista, porque você vai fazer, entendi por que apareceu aquela preposição ali. Então, o que aconteceu aqui, para a gente fechar, né, foi que eu troquei a preposição que era em vez de eu falar naquela época, né, eu falo aquela época. A gente fala muito assim hoje? Não. Quem falava muito assim eram os escritores mais antigos, né, principalmente os clássicos. Né? Eu digo, aquele tempo todos se convertiam, sei lá, a religião tal. Aquele tempo é naquele tempo. E esse aquele tempo vai ter que ter o acento grave. Por quê? Porque é uma preposição que faz parte de uma locução adverbial. Você entendeu? Então agora você está mais tranquilo e tranquila com relação à aplicação do acento grave com os demonstrativos, com os pronomes demonstrativos. Entendeu como é que você faz? Então é isso aí. Ou seja, estudar é isso. A gente vai aos pouquinhos, a gente vai trabalhando, a gente vai se debruçando. Eu vou gravar um novo vídeo, tá? Já está até pronto aqui, ó. Aqui, eu já deixei pronto aqui. Deixa-me só mostrar para vocês aqui, ó. Já está até pronto aqui. Eu vou deixar só o gostinho aqui. Opa! Que é um outro caso muito interessante de que a gente fala bastante, que é a questão da aplicação do acento grave, tá? Quando eu estou diante das locuções com das locuções a moda de, a maneira de, em que o substantivo está oculto. Então, procure aqui no canal, você assista também, você vai aprender bastante. Então é assim, estudar isso. Aos pouquinhos, você vai compilando, vai aprendendo, vai construindo o seu conhecimento. Não se sente diante do conhecimento com pressa, com agonia, com desespero. Eu quero diquinha rápida, né? Alguém me mandou assim, professor, me manda aí alguma coisa, um videozinho de 5 minutos para eu entender sujeito oracional. Aí eu mandei meu vídeo aqui do YouTube sobre sujeito oracional, que tem 1 hora. Mas o senhor mandou um vídeo muito grande. Lamento, eu não consigo dizer, né, tudo sobre sujeito, ou pelo menos dizer o que é preciso ser dito sobre sujeito oracional em 5 minutos, eu não consigo, né? Então assim, isso é que é estudar. Se você conseguiu chegar ao final desse vídeo, meus parabéns, tá? Conte sempre comigo, né? Acesse aí o aprenda.com.br se você quiser um curso condensado, rápido, né? E qualquer coisa, deixa aí o seu comentário, curta aqui nossas redes sociais, dê aqui o seu joinha aqui no nosso vídeo e recomende o nosso canal para os seus amigos. Para todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração.